Meu nome é Jeane Gomes Ribeiro, sou filha de Quilombo de Frechal. Bom, sou Fernando, comunidade quilombola São Pedro, município de Castanhal, Pará. Eu sou Isabel Cristina, sou de uma comunidade quilombola também. O encontro das bibliotecas vagalume na comunidade quilombola, ele é significativo porque é uma iniciativa que traz um diferencial com relação ao hábito da leitura e ao de construir histórias, né? Então, neste sentido, a identidade é um fator muito importante na construção da história para uma comunidade que vem de um processo gerado a partir de uma resistência à escravidão, no caso das comunidades quilombolas. É importante também ousar em repensar a reconstrução e a recriação destas histórias. Achei muito interessante, porque você pode, assim, depois que você começa a escutar assim, histórias de outras pessoas, você pode ver que tudo tem um sentido na vida e que nós todos damos sentido a ela, a essa vida que é a nossa história. Assim, porque eles mais velhos falam, e eu acredito que é verdade, que quando a gente abre um livro, a gente abre uma porta. Então, você abrindo um livro, você vendo um texto bom, com uma imagem que te leve a sonhar, a imaginar que você está naquele local, eu acho que já dá aquela vontade de tu saber mais, de tu querer ver mais o que tu vai ter mais para frente. Aquele suspense, quando tem um livro de suspense, que você fica imaginando, e agora, o que é que vai ter mais na frente? Aí dá vontade da criança aprender e vai ter aquela vontade de querer. O livro é importante para a gente porque através dele a gente pode não conhecer cultura, mesmo não saindo dessa comunidade, mas conhecer cultura através do livro. E tem muito livro bom que traz muita coisa interessante. Eu gostei também do livro de Taió. Tipo, eu também tinha um cabelo igual dela, meu cabelo era bem grande. Aí eu alisei e não queria mais cabelo cacheado. Aí eu usei liso. Depois que eu voltei minha raiz, deixei o cabelo ficar crespo novamente. O Black Power de Taió é enorme, do tamanho da sua imaginação. Ela ama tanto os bichos, as pessoas, as estrelas, os planetas, e por vezes ela projeta, ela imagina tudo isso sobre o seu penteado. Bem-humorada, quando seus colegas de classe dizem que o seu cabelo é ruim, Taiózinha responde: meu cabelo é muito bom, porque ele é fofo, lindo e cheiroso. Vocês estão com dor de cotovelo, dor de cotovelo, dor de cotovelo, porque vocês não podem carregar o mundo nos cabelos como eu posso. A nossa biblioteca ela tem ausência de, digamos, de jovens. Então, a gente vai tentar achar um meio de trazer mais esses jovens para dentro da nossa biblioteca e também fazer com que as crianças elas apaixonem os pais, né, pelos livros, porque os pais também não são muito chegados, né, a estar na biblioteca. E aí, às vezes, falta incentivo. A gente quer também resgatar a questão da cultura local, que a gente tem um déficit de cultura local na nossa comunidade hoje em dia. A gente hoje, a gente ainda consegue brincar um cacuriá, né, os jovens, e aí o tambor de crioula já fica por parte dos mais velhos. Né? Nós 9 não estamos muito inseridos no tambor de crioula. E nossa comunidade já teve várias outras danças. E a gente não resgata nenhuma dessas danças e a gente percebe que não há interesse. Então a gente quer ver um meio, por meio da biblioteca, né, de inserir esses jovens dentro do contexto cultural, porque não só o livro, mas também as danças, talvez seja um meio de fazer com que ele chegue mais próximo ao livro, e aí a gente busca essa outra parte, da parte da dança. Então o livro, a leitura, o hábito de ler, ele também é influenciado por um processo identitário. E ter uma biblioteca que pense a formação e a construção desses livros a partir das histórias dessas comunidades, isso é muito significativo para o fortalecimento da identidade quilombola.
porque aí você possibilita, você cria uma condição de quem vem de um processo de opressão recriar sua história a partir da sua resistência. Isso é importante para uma identidade, porque a história oficial geralmente coloca essas comunidades em desvantagem, porque elas são geradas de um processo de escravidão, que não quer dizer que elas nasceram numa condição de escravos, pelo contrário. A liberdade conquistada pelos quilombos é um marco significativo e que geralmente a história oficial não põe desta maneira. Agora, história que serve para a história de uma resistência de uma comunidade que possa dizer guerreira, é isso que nós iniciamos. Conquistar o nosso espaço. E estamos aqui para repetir quantas e quantas vezes naquela direção que nós iniciamos contar. Tem muita coisa para frente, mas vem aí por causa do tempo. E é muito importante você ser feliz, porque é uma oportunidade que nós não tomamos só no Maranhão. Tá? Tem vários estados. E uma oportunidade como essa, ela se prolonga, para nós tornarmos nos encontrar. Uma coisa interessante que eu achei é que uma história puxa a outra, é idêntica de uma comunidade para outra. Né? Os causos, alguns que têm algumas diferenças, mas é uma coisa assim, muito, muito idêntica, comparável uma com a outra. Então, quer dizer assim que o quilombo, ele não importa a distância, né? As nossas semelhanças, elas estão em nós. O livro acaba sendo uma ponte para que emoções submersas acabem aflorando. É o que nós estamos vendo aqui, né? A história de um livro despertando emoções específicas e diversas emoções em várias pessoas, né? Em formatos diferentes. Emoções que vêm por uma história de uma família que a pessoa já não tem mais, emoções por uma história de um empoderamento, um fortalecimento que uma personagem tem em assumir o seu cabelo crespo e pessoas aqui vivas se reconhecendo enquanto essas personagens protagonistas, né, feministas, que valoriza a sua estética negra. Essa diversidade cultural que nós tivemos aqui durante esses dias foi magnífica, assim, a gente fica encantado. Mas a gente não pode deixar de retratar isso para Vagalume de modos diferentes. A gente não pode deixar de valorizar cada contexto desse. Então, assim, as pessoas que estão aqui com certeza vão se sentir orgulhosas porque vão deixar um pouco da sua história durante esses dias um para o outro. Nós vivenciamos numa roda de história em que todos tiveram a oportunidade de falar um pouco da sua história. Então, assim, foi magnífico. E como deixar isso registrado? Então, a partir dos livros artesanais, ele não poderia ser, eu vejo assim que não poderia ser somente uma história. Logicamente que a gente teria que dar destaque para todas. Então, assim, chegar num consenso foi difícil, mas nós chegamos e eu vejo que todo mundo está feliz. E o fundamental é a questão do protagonismo, né? São pessoas que se colocam enquanto protagonistas na elaboração, na confecção de livros artesanais. E livros que recontam histórias tradicionais, histórias que não podem morrer devido à importância e o valor ancestral que essas histórias têm. São histórias que o tataravô contou para o bisavô, que contou para o avô, que contou para o pai, e essa história vai repassando, né? Até o mais novo. Eu acho que o ambiente ele é muito importante para tudo, né? Então, cada pessoa estar no seu ambiente e receber os outros no seu ambiente já se coloca também na condição de valorização, tá? Eu acho importante o encontro ser no Quilombo, aqui em Frechal, no caso do Maranhão, porque essa comunidade tem uma referência histórica de luta e que outras precisam conhecer, e também a vantagem delas receberem outras experiências de quilombos aqui no seu lugar. Então, o lugar, para mim, ele é um ponto de referência importante também de como é que eu conto a minha história. Tá? Não que as pessoas não tenham direito de irem para o meio urbano ou para outros lugares, mas receber no seu lugar, na sua casa, faz também muita diferença, tá? Porque você traz um campo de valorização da comunidade, dos elementos dessa comunidade, o lugar onde ela vive, como ela vive
e com quem ela vive. Então, quem chega aqui vai conhecer essa história, né? E essa história vai gerar outras histórias. Esse evento da Vagalume estar sendo feito nesse casarão é extremamente simbólico, é extremamente importante. Uma porque dá uma mexida na energia da casa, né? Porque é uma energia ancestral, né? É um espaço que nós estamos aqui, onde os negros escravizados viveram intensamente o processo da escravidão, mas também conquistaram, né? Conseguiram conquistar essas terras aqui, né, para morar e para viver, apesar de todas as lutas e das lutas passadas e das lutas ainda que eles mantêm no dia a dia e que manterão por um bom tempo, acredito eu. Mas o fortalecimento do espaço, trazendo eventos extremamente importantes para cá, isso é fundamental para a cultura local, para a valorização do povo local, e é isso que está acontecendo aqui. O casarão, a história dele não tenho nem palavras para dizer, porque se a gente for contar a história do casarão, você não tem como você se tocar na realidade antigamente de como foi nossos tataravós viveram na época de escravos. Tipo assim, é triste. Eu, na verdade, eu não durmo no casarão porque eu tenho pavor desde criança. Então, sempre eles falavam que eles escutavam barulho de corrente, aí pessoas pisando. Então, eu nem penso na minha cabeça, em hipótese nenhuma, de dormir nele. Porque ele tem eu acredito muito na espiritualidade. Então, eu creio que os moradores que ali estão debaixo vivem dentro do casarão. Vou retratar em poesia todos esses momentos. Saber não é querer, querer não é saber. Só sei de dizer, Biblioteca Vagalume despertou o meu saber. Vou-me embora dessa terra, do maré. Para outra terra eu vou, do maré. Sei que lá eu sou querida, do maré. Mas aqui eu não sou não. Do maré. O que eu tenho pra levar, do maré, é a força desse chão, do maré. Minha raça, meus costumes, do maré. Heranças da minha nação, do maré. Mas o que eu tenho para dar, do maré, é a força desse chão, do maré. Minha raça, meus costumes, do maré. Heranças da minha nação. Quem foi que te chamou? Quem foi que te chamou? Bora, bora, bora no Maranhão. Come farinha de trigo, esse pano de algodão.